Hoje eu vou falar um pouquinho sobre vício em jogos eletrônicos, em videogames. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde encara como um problema de saúde mental e o CID-11 também traz essa classificação. Vamos dizer que será que todo mundo que bebe bebida alcoólica, joga videogame, usa droga, será que todas essas pessoas vão se tornar dependentes ou viciadas? A estatística mostra que 15% sim. Então, de 100 pessoas, 15% vão se tornar viciadas sim. Como é que nós identificamos quando uma criança, um adolescente ou um adulto está viciada ou está se viciando? Vamos dizer que antes jogava bola na rua, andava de bicicleta, saía com os amigos, namorava, e depois isso tudo foi trocado por uma intensificação muito grande de jogar videogame fechado. E começa a trocar essas atividades que davam prazer por esta outra nova atividade que é jogar videogame e cada vez mais tempo. Como é que esse processo, como é que esse mecanismo acontece? Nos primeiros 8 minutos de jogo, há uma liberação de dopamina no cérebro e isso faz com que a pessoa sinta muito prazer. E aí a gente percebe que a cada premiação, ou seja, a pessoa vai jogando, ela vai ganhando pontos, esse desafio vai estimulando cada vez mais a ganhar mais pontos, que é a estimulação pelo ganho. Tecnicamente se chama reforçamento intermitente, ou seja, se antes ela ficava 8 minutos e já tinha um reforçador, ela vai precisar de 10, 20, 50, 2 horas, 3 horas, ou seja, ela vai aumentando a tolerância como qualquer outra droga. Então, ela precisa de mais tempo para receber essa carga de prazer. Esse é o princípio básico de todas as compulsões, jogo patológico, uso abusivo de drogas, enfim, o processo processo cognitivo é o mesmo. Agora, como que o adolescente, como que a gente faz quando você tem um filho adolescente que está vivendo essa situação? É importante a gente entender que o cérebro ele só vai concluir o desenvolvimento de 21 a 24 anos e ele começa de trás para frente. O último fechar é o lobo frontal. Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo controle inibitório, ou seja, pelo freio comportamental. Então, o adolescente, até essa idade, ele não tem esse freio interno, ele não tem esse autocontrole para falar, não, agora chega, não quero mais, eu vou parar. Não, ele vai, porque a questão da impulsividade também é maior. Então, por esse motivo, o controle tem que ser externo, ou seja, a família precisa fazer esse controle, dar esse limite. Então, esse limite tem que ser de fora para dentro, ou seja, é a família que precisa fazer essa limitação. E aí, como que nós vamos falar um pouquinho de estratégias, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre, por exemplo, Bill Gates, ele deu o celular para os filhos com 14 anos, é uma curiosidade. O Vale do Silício, que é aquela região na Califórnia, onde há uma maior concentração de empresas de tecnologia, está se prosperando escolas que não usam tecnologia ou que usam muito pouco tecnologia para as séries iniciais. Uma grande quantidade de escolas antroposóficas, de escolas Waldorf, na Califórnia. Tem 40 escolas Waldorf na Califórnia, uma das maiores concentrações do mundo. E muitos profissionais que trabalham nessas empresas de tecnologia poderiam ter os filhos em escolas públicas, mas preferem
pagar, né, uma escola privada para que possam ter menos tecnologia. Isso tudo nos faz pensar o que fazer diante desse desejo que os nossos filhos têm de jogar porque o amigo está jogando, todo mundo joga, o meu amiguinho pode ficar tantas horas em frente à tela, enfim, esses são os argumentos dos filhos para com os seus pais. Bom, o que se preconiza, né? O que se pensa do ponto de vista técnico? Não se deve ter mais de 3 horas exposto ao jogo eletrônico ou à internet, mas vamos dizer que de 0 a 2 anos é proibido, né? Então, de 0 a 2 anos, eu vejo às vezes bebezinhos, né, em restaurante, e os pais dando tablet, dando os próprios celulares para a criança ficar quieta. Claro que é muito difícil. Eu tive em quase 4 anos, eu tive 3 filhos, então é muito difícil, eram todos pequenininhos, então a gente sabe como é criança nessa idade, é complicado para ficar quieta. Mas não está errado, não deem o celular para que elas fiquem brincando, porque isso retarda o desenvolvimento da linguagem e aumenta a probabilidade de uma dependência de internet no futuro. Então, assim, o que se fala é de 2 a 6 anos, 1 hora por dia, e de 6 a 12 anos, 2 horas por dia. Eu, com os meus pacientes, os pais dos meus pacientes, a minha orientação é, durante a semana, não se deve usar videogame, porque videogame é um lazer. Então, durante a semana é esporte, é estudar, ver um filme, uma série, de preferência na presença de um adulto, para estar discutindo sobre aquilo que foi visto, enfim. E no final de semana, sim, poder usar o jogo de videogame, mas com um período específico, mesmo que sejam 3 horas direto, de preferência antes do almoço, de manhã. Porque eu vejo alguns pais colocando 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Tá errado, porque a criança fica mais ansiosa ainda, porque ela não vê a hora de começar a jogar de novo. Então ela está almoçando, mas ela já está pensando que logo depois ela vai jogar. Então ela mal faz o que está fazendo pensando no que ela vai fazer depois. Então é extremamente inadequado essa forma, né, de lidar com isso. Então eu sugiro que deixe um período. Se é de noite, então ok, vai jogar só à noite, mas o ideal é que seja de manhã. Por quê? Porque de tarde à noite é o momento da família estar junto. Eu tô falando de final de semana, né? Durante a semana, como eu já disse, eu não acho positivo. Claro que cada caso é um caso, cada família é uma. Existem famílias existem adolescentes que, ok, todos os dias um pouquinho, mas de maneira geral eu sempre oriento dessa forma. O que fazer? Uma outra sugestão importante também, no final de semana, de repente ter um dia da semana que a família inteira fica sem tecnologia. Então, sei lá, naquele dia, vamos reforçar coisas positivas. Então, sei lá, vamos fazer happy hour em família, que é um bate-papo gostoso com os filhos, jogar um jogo de tabuleiro, assistir um filme legal, uma série legal, que você possa discutir sobre os personagens, que você possa falar das suas experiências de passado, de infância, de adolescência, trocar essas ideias. Falar, sei lá, fazer um bolo, fazer um pão juntos, enfim, estarem em famílias sem necessariamente estar
com o celular ou com o jogo eletrônico. Então seria a princípio isso. Bom, é isso. Eu logo depois eu vou fazer um outro vídeo sobre mais para adolescentes, sobre rede social. Então, obrigada aí por terem me ouvido. Espero ter contribuído um pouquinho para melhora de qualidade de vida da família, dos adolescentes e das crianças. Até mais.